Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anti-Podcast, que é o podcast da Anti-Research. Aqui a gente fala sobre Bitcoin, macroeconomia, mineração, análise on-chain, rede Lightning, enfim, tudo o que é necessário para você compreender melhor o ecossistema do Bitcoin. E hoje a gente vai falar de um assunto que é bem complexo e a gente sempre ouve falar e nunca entende direito o que as pessoas estão falando, que é sobre as dívidas soberanas, as dívidas dos Estados-nações e como elas influenciam a política de juros e como isso totalmente rege a economia mundial. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que meu grande amigo João Grilo. Para o pessoal que é aqui do Anti-Podcast, talvez não saiba, mas a gente já teve um podcast que teve mais de 30 e poucos episódios. Isso era um tema recorrente que o João sempre matava no peito e me explicava muito bem. Então, bem-vindo, cara. Bom demais gravar com você de novo. Valeu, Leta. Obrigado. É um prazer estar aqui na Anti-Podcast. Esse trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Sou fã, dou maior apoio e, cara, só desejo sucesso por esse projeto que faz um belo trabalho de popularizar a educação do Bitcoin para fora da bolha, né? Da bolha do Twitter ali, que é uma bolha bem pequena que a gente vive. Então, cara, só desejo sucesso para vocês. Bom, então deixa eu começar pedindo, porque assim, é o que você falou, a gente se conhece dessa pequena bolha do Twitter. Eu conheço você, inclusive, antes de você adotar o nome João Grilo Bitcoinheiro, eu conheço da época que você ainda era o Faria Lima Bitcoiner. E não sei, no fundo as pessoas realmente possivelmente não te conhecem. Então contextualiza um pouco do seu trabalho, porque você já fez muita coisa pela nossa bolha, né, por divulgação. Então contextualiza para a galera quem é você. Boa. Cara, eu sou um plebe que descobriu o Bitcoin em 2017, no Bull Run de 2017. Obviamente fui atraído pelo preço, como todos nós somos. E depois que o preço começou a cair em 2018, eu comecei a estudar para saber o que eu tinha na mão mesmo, se aquilo era real ou não era. E aí nunca mais sair desse buraco negro que é o Bitcoin, que suga você e você acaba tendo que estudar 1000 assuntos diferentes. Computação, criptografia, teoria dos jogos, história, economia, enfim. E tô desde então nesse buraco negro. Acabei também voltando minha carreira para o Bitcoin. Eu trabalho na Emboss. A Emboss, para quem não sabe, é um provedor de dados e explorador da Lightning Network. E, cara, minha vida é o Bitcoin. Esse encontro aí que eu tive em 2017 mudou minha vida para sempre. E em final de 2020 ou começo de 2021, acho, eu tava ali no Twitter, né? Como você falou, eu acho que nem era o João Grilo Bitcoinheiro ainda. Mas eu me sentia muito solitário no Twitter como um bitcoinheiro brasileiro. Então eu percorria muito o que os gringos estavam debatendo, conversando, publicando, podcasts, artigos, enfim. Mas no Brasil eu me sentia muito solitário ainda, porque meus amigos, família e ninguém era bitcoinheiro, todo mundo me achava maluco. Hoje em dia acho um pouco menos, mas na época me achavam completamente pinel. Então eu resolvi, na época, fazer um podcast que era basicamente bater um papo, entrevistar e entender a história de cada um dos brasileiros que surgia no Twitter ali. E gravamos, sei lá, acho que eu gravei 50 episódios, com os mais diversos perfis de bitcoinheiros dessa comunidade. A comunidade floresceu, surgiram outros podcasts, e também eu mudei o formato do meu podcast, acabei, como o Leta falou, gravando um com ele, que era uma discussão de notícias semanais, também gravamos uns 50 episódios. E agora eu dei uma pausa aí numa produção de conteúdo, tô mais focado na Emboss, mas sempre um prazer aí bater um papo com você, Leta, como sempre. Só para concluir, você também escrevia aquelas mini colunas que eram muito boas, uma vez por Sim, semana. Tipo, também era uma produção de conteúdo muito boa que, puta, sim. para mim era sempre enriquecedor, sempre trazia algum insight ou outro que não era só do ponto de vista técnico, mas era mais de
compreensão, um pouco filosofia, um pouco modelo mental, assim, era um negócio Sim. muito rico também. Antes até das newsletters, antes até do podcast, eu escrevi uma série de, acho que uns 5 ou 6 artigos, antes mesmo até do podcast, que aí era um negócio mais técnico, assim, era um negócio mais de explicar a tese Bitcoin de diferentes ângulos, desde a história, das tecnologias que levaram ao Bitcoin, até a tese mais macroeconômica, a tese monetária. Enfim, então eu também tenho essa série aí de 5, 6 textos um pouco mais técnicos, explica também o quantitative easing, né? Enfim, várias coisas. E aí depois veio o podcast, aí depois eu fiz essa série de mini colunas, um pouco mais bem-humoradas, mais resumidas, mais livres e criativas. Enfim, já brinquei aí de fazer conteúdo bastante. Gosto de fazer, espero voltar a fazer um dia. Mas no momento tô parado, tô dando um sabático de conteúdo. Deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta dupla para você ainda nessa sua apresentação antes da gente entrar na pauta. Por que você escolheu os pseudônimos que você escolheu? Primeiro era o Faria Lima Bitcoiner e depois o João Grilo Bitcoinheiro. Cara, o Faria Lima Bitcoiner foi só de raiva do Faria Lima Elevator. Porque eu lembro que no bear market de 2018 tava tava fácil bater no Bitcoin, né? Porque o Bitcoin, assim, nem era... Hoje em dia ainda é relativamente respeitado como um ativo macroeconômico e tal. Lá em 2018 não era. Lá em 2018 era piada, o pessoal achava que era só uma bolha, uma pirâmide. E ainda mais no bear market de 2018, com o preço afundando, tava muito fácil bater no Bitcoin, e o Faria Lima Elevator, que é um perfil aí do Twitter, do Instagram, enfim, o cara virou gigante. Naquela época eu tava batendo no Bitcoin muito, assim, fazendo piada e tal, não sei o quê. E eu lembro de uns amigos meus mandarem os links pra mim, assim, tirando sarro. Eu fiquei com raiva e falei, puta, foda-se, eu vou criar uma conta no Twitter só pra ficar atazanando esse cara. E criei, eu faria ali uma Bitcoin. E eu fiquei de 2018 a 2021 atazanando ele. E aí, 2021 veio o bull market. E aí, meu nível de atazanação disparou, né? Porque bull market, o preço estava explodindo, os rendimentos dos bitcoinheiros estavam humilhando qualquer Faria Lima. E aí eu comecei a encher muito o saco dele, e aí ele me bloqueou. E aí ele me bloqueou, e eu também comecei a achar que, porra, eu devia ter uma personalidade no Twitter ali, independente do Faria Lima Elevator, algo mais meu mesmo, que fizesse mais meu perfil, minha personalidade. E aí eu criei o João Grilo Bitcoinheiro, porque eu acho que eu gosto do personagem do João Grilo, né, do Ariano Suassuna, que Alto da Compadecida, porque ele é um trickster, ele é um personagem que... O trickster tem esse... O trickster, pra quem não sabe, é um tipo de personalidade, né? Qual é o Um nome disso? Esqueci o arquétipo. nome. Arquétipo, isso. É um arquétipo, ou seja, é um símbolo que serve pra gente entender nós mesmos e a vida e tal. E o trickster, ele tem um pouco dessa dualidade de ser um brincalhão, né? O bobo da corte, alguém meio nada a ver, mas ao mesmo tempo é alguém poderoso. No Alto da Compadecida, o João Grilo é esse cara, né? Esse cara que ninguém dá nada, ele é o mais bobão, ele é o mais perdedor, mas ele é o cara que renasce, né? Que morre e renasce. Então tem essa dualidade de ser alguém menosprezado, mas também ter um poder sobrenatural. Eu acho que o Bitcoin é muito o trickster, né? Porque pelas instituições oficiais, dominantes hoje em dia, é visto como uma piada, como uma pirâmide, como algo que não é para ser levado a sério, como é o bobo da corte. Mas ao mesmo tempo o Bitcoin tem esse poder sobrenatural de ser o único que consegue reformar a nossa sociedade hoje em dia, né? O Bitcoin é como o João Grilo que morreu e renasceu. O Bitcoin tem esse poder sobrenatural. Então eu acho que o Bitcoin é um trickster. É uma das maneiras de entender o Bitcoin, talvez seja pela lente do trickster. Boa, perfeito. Acho que eu nunca tinha visto essa explicação tão profunda, achei boa. Eu pensava mais naquela história do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tem isso que é legal, né? Que é uma coincidência também.
Mas eu acho que a explicação vem mais do arquétipo do trickster, e o João Grilo é um dos tricksters mais famosos brasileiros, aí junto com, sei lá, o Saci, Curupira, esse tipo de galera aí, mas o João Grilo me pega mais, assim, me identifico mais. Não, justo, é um perfil bem interessante mesmo, para a galera em casa visualizar melhor também, pensando num filme mais hollywoodiano, assim, é tipo o Jack Sparrow, por exemplo, é um personagem trickster. Exato. Tem muito, né? Tem muito. O trickster herói, né? O trickster herói o Bitcoin é o trickster herói. Bom, para entrar então agora na pauta do dia, eu vou começar ilustrando com um vídeo do South Park como as pessoas, pelo menos era como eu me sentia antes de começar a estudar o Bitcoin, viam esse assunto, que é justamente o assunto juros, dívida soberana, como os bancos centrais tomam decisões e assim tentam controlar a economia. E aqui é um videozinho, um trecho de um capítulo do South Park que se chama Margaritaville. E aí eu não sei se você via South Park, mas é um programa que eu sempre vi. Então, primeiro só deixa eu contextualizar o pessoal de casa. E basicamente esse personagem criança que está com o liquidificador, o Stan, ele está tentando retornar um produto e ele quer saber o valor do produto. E as pessoas, ele está no contexto da crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, da quebra na bolha do real estate lá. E no fundo ninguém mais sabe o valor das coisas, porque está tudo colapsando na economia deles. E aí uma pessoa vai indicando a outra para ele conseguir retornar a mercadoria que o pai dele fez numa compra online, ele acaba indo parar no Banco Central. E aí ele vai ver como é o processo de tomada de decisão, porque tem mais uma empresa, uma companhia de seguros falindo, então os tomadores de decisão da economia precisam ver o que eles vão tomar de decisão. E aí a gente sempre imagina que é uma puta coisa técnica, a gente ouve a linguagem dos juros que vai subir, porque, sei lá, Selic, sei lá, porque a outra coisa, e no fundo a gente não entende. E aí, para representar essa nossa não compreensão, o South Park mostra que a decisão é totalmente aleatória, eles cortam a cabeça de uma galinha e jogam ela num tabuleiro, e onde ela cair morta vai ser a decisão que eles vão tomar. E, no fundo, essa é a opinião do afegão médio sobre a economia, sobre como essas decisões são tomadas, o que é dívida soberana e como isso afeta a minha vida no dia a dia, porque os juros nos Estados Unidos subir afeta eu que moro no Brasil. No fundo, a gente não tem uma compreensão do que é isso, né? Então, eu queria começar te perguntando, João, qual é a função das dívidas soberanas? Tipo, para que existe um Estado ter dívida? Como funciona isso? Quando a gente fala em dívida soberana, quer dizer só a dívida de um tesouro, né? De um Estado soberano. Então, aí não tem muito mistério, assim, o Estado precisa levantar dinheiro, ele tem duas maneiras, ou com impostos ou emitindo dívida. E, obviamente, os estados normalmente os estados que a gente conhece da nossa atualidade, né, no mundo moderno, eles não se contentam apenas com os impostos recolhidos e acabam emitindo dívida, e também alguns momentos não é nenhuma questão, a maioria dos momentos não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, né? Eles acabam crescendo tanto os gastos deles e os passivos que eles têm para cobrir, que emitir dívida acaba se tornando necessário e não apenas uma opção, como é para uma empresa, porque às vezes para uma empresa de capital saudável, né, ela pode escolher tomar dívida por ser uma boa opção financeiramente, ou ela pode tomar dívida porque se ela não tomar ela quebra. E esse segundo cenário é o cenário atual da grande maioria dos estados, dos estados soberanos que a gente conhece aí pelo mundo. Para ilustrar isso, eu separei essa imagem, quer dizer, eu separei algumas imagens que eu vou passar e pedir para você ir comentando e a gente comenta em cima, só para ilustrar para as pessoas o que significa, sei lá, a gente fala de dívidas, não sei, no fundo é muito subjetivo entender, puta, qual é o tamanho da dívida versus quanto o Estado arrecada, faz sentido um Estado estar tão endividado, essas dívidas são sustentáveis, são tipo,
certas coisas que, sei lá, querendo ou não, o ser humano é visual, né? Então, ver infográficos, às vezes, ajudam a explicar muito melhor do que só palavras. E aí começa com essa Perfeito. imagem dos Estados Unidos, que é tipo um dos países com a economia mais forte do mundo, etc. Em verde é a receita. Em vermelho é a dívida, e a gente vê que a dívida do país aumenta muito mais do que a receita. Como isso é sustentável, cara? Ou isso não é Não é sustentável? sustentável, né? Não é sustentável e uma hora isso vai ter que ser resolvido de alguma maneira. É interessante esse gráfico porque ele começa ali mais ou menos em 1970, né? E se eu não me engano, eu acho que no site do Fed, no Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, eles têm um gráfico do déficit, do Tesouro Americano de muito antes disso aí, acho que pelo menos uns 100 anos para trás. E você vê que esse problema de déficit e crescimento da dívida começou exatamente a partir de 1970, ali que foi quando acabou o Bretton Woods, né? Então, enquanto o dólar ainda era, pelo menos, mais ou menos atrelado ao ouro, a questão do déficit do Tesouro Americano ainda era bem razoável, bem controlado. E aí, quando quebraram esse lastro, que começou exatamente esse gráfico aí que você está mostrando na tela, né? Tanto que o gráfico começa por aí, 1970 e poucos. E de lá para cá dá para ver o descontrole que aconteceu, né? Mas assim, como que acaba isso? Algum momento isso tem que ser resolvido, assim. Tem se resolve ou por dar um calote na dívida, então o Tesouro Americano vai falar, não vou pagar a dívida, e foda-se, quem segura esse título não vale mais nada, não vai receber mais nada. Ou eles têm que emitir dinheiro, imprimir dinheiro para pagar essa dívida, a um juros menor que a inflação. E é bem provável que essa seja o caminho mais provável, porque eles chegarem e falarem que não vão pagar a dívida é muito impopular, né? Vai causar uma revolta e uma volatilidade, né? Uma ruptura no sistema que eu acho que ninguém vai tomar essa decisão, né? Ninguém vai assumir essa responsabilidade. E a outra opção é eles tentarem aos poucos pagarem uma dívida mais barata do que a inflação, ou seja, a inflação vai comendo aos poucos essa dívida. Eles vão tentar fazer isso de uma maneira controlada. O problema é se eles perderem o controle. Se eles perderem o controle da inflação, perderem o controle do valor do mercado, aí a gente pode ter consequências mais, enfim, que pode causar mais volatilidade e algum risco sistêmico pode surgir. Cara, antes de me aprofundar, porque assim, eu queria puxar uns ganchos disso, mas eu vou só terminar de apresentar imagens aqui para daí eu conseguir Boa, puxar os boa. ganchos livremente. Mas só mostrando, isso aqui é a evolução dessa dívida dos Estados Unidos desde os anos 80. E aqui Tá. mostra, vermelho é o Partido Republicano, azul é o Partido Democrata. Ou seja, isso não é uma política que um partido faz e o outro não faz. Exato. Os dois partidos tomam. Essa é uma imagem de 2021. Eu atualizei ela com dados de 2022 e 2023. Em Perfeito. 2021, a gente estava com 28 trilhões de dólares. 2 anos depois, a gente já está no 33 trilhões de dólares. Ou seja, já está numa fase muito acentuada de evolução dessa dívida. Aqui dá para ver em números, o tweet desse cara, do Charlie B. Lello, mostra bem que a dívida nacional americana ultrapassou 33 trilhões e mostra quando foi que a dívida ultrapassou 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, e é muito mais próximo as datas, assim, 2021, 2021, Exato. tipo, ela vai Cada acelerando, né? trilhão vai demorando menos tempo, né? Exato. Na média. Né? Aqui tem um outro gráfico interessante que é da dívida, dessas evoluções da dívida soberana. O mais interessante desse gráfico, na minha opinião, é ver a cara de pau da projeção. Tipo, não é que agora está no momento insustentável, é que a gente vai conseguir realmente rolar e emitir cada vez mais dívida, e essas dívidas são sustentáveis até 2050. Em outras palavras, o que isso me diz?
isso me diz que eles não têm nenhum plano de tentar evitar e de tentar consertar. Na cabeça deles, o sistema atual está funcionando, os resultados que a gente vê na economia são positivos e, no fundo, esse é o plano de longo prazo. Tipo, eles realmente acreditam que o MMT deu certo, tipo, eles estão conseguindo controlar a economia, eles estão conseguindo evitar uma recessão maior pós-pandemia, sei lá, com a cabeça deles, mas, tipo, business as usual deu certo, então vamos continuar tentando usar ele o máximo possível. Não tem um pensamento de estouramos a dívida, vamos tentar consertar ela, que nem pós-Segunda Guerra, por exemplo. Não tem, é muito difícil, né? Eu não sei, acho que ninguém sabe qual seria o caminho para fazer isso de uma maneira fiscalmente responsável, ou seja, tipo, reduzir gastos e recuperar recuperar um superávit para o Tesouro Americano. Acho que ninguém consegue vislumbrar isso. A saída é como eu falei, né? Não tem, pagar menos juros do que a inflação tá comendo do dinheiro da galera. No fundo, tem a opção, os estados vão ser mais responsáveis, né? Que é realmente difícil acreditar. E tem a opção, realmente isso é insustentável, isso não faz sentido, e no final o sistema implode ou explode. Tipo, que é se essa projeção não se mostrar sustentável, né? Exato. Daí, tipo, eu separei outras 3 imagens para ilustrar como isso não é um processo unicamente americano, é um processo global. Aqui a gente vê a evolução da dívida de vários países europeus, asiático, mesmo Estados Unidos, e a gente vê que nos últimos 25 anos, na verdade, todos os países aumentaram significativamente as suas dívidas. Ainda tem alguns países, especialmente os não considerados desenvolvidos, que aí o custo da dívida é mais alto, que ainda está embaixo do 100%, mas a verdade é que muitos países já ultrapassaram 100%, e é engraçado, bizarro, Sim. ver países que já têm 250%. Isso. E isso é importante frisar um negócio nesse gráfico, que isso aí é dívida pública, né? Dívida do governo. Mas nessas últimas 3 décadas, até mais, nas últimas 4, 5 décadas, houve também um grande incentivo a endividamento privado em todos esses países, principalmente os países desenvolvidos. Então, esse 250% aí do Japão vai para quase 500%, se você colocar o endividamento privado. E o inglês, por exemplo, esse gráfico aí, o endividamento público inglês está em 100% em 2020. Hoje em dia deve estar mais, né? Porque isso aí é 2020. Mas, você vai falar 100%, não é tão ruim assim, mas daí você vai pegar o endividamento privado do Reino Unido e você vai ver que também é grande. Isso é um problema, né? Porque se o setor privado começa a não conseguir pagar as dívidas, quem tem que assumir esse passivo é o público. Enfim, a gente pode falar sobre os mecanismos disso, mas assim, eu acho que quando você vê endividamento público, é só metade da história. A gente já volta com o Anti-Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sats. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sats. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanta o seu pelo site setsconf.com.br.
Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. E tem essa última imagem aqui que mostra o tamanho dessas dívidas em relação a... Ou seja, tipo, somando o mundo inteiro em dívidas, quanto cada país tem. E aí a gente vê que tem alguns países que realmente concentram a maioria das dívidas do mundo. Ou seja, isso significa também dizer que crises sistêmicas têm mais potencial de sair dos Estados Unidos e do Japão do que de outros países? Eu acho que tem um ponto, sim. Estados Unidos, China e Japão, qualquer chacoalhada nesses países, com certeza vai ser sentido no mundo inteiro, né? Mas aí também a Europa tá toda separada, né? Se juntar a Europa inteira aí, também dá um belo bloco. E como a Europa é um bloco econômico coeso, vamos dizer assim, né? Eu acho que daria também para considerar que uma chacoalhada na Europa dá uma chacoalhada no mundo inteiro. Sim, eu considero, assim, para mim, quando eu analiso macro, o estado da economia mundial, hoje acho que são esses os principais polos, né, econômicos. China, Japão, Europa e Estados Unidos. Sim, sem dúvida. Boa. Então, feita essa introdução, qual é a relação dessa questão das dívidas soberanas com os juros? O que são os juros da dívida? Por que dívida soberana é tão interessante, né, para quem analisa economia mundial? Porque é basicamente a dívida de referência, né, para a economia. Então, no modelo keynesiano, econômico e financeiro, você tem os juros de referência, os juros que não existe risco de calote, e eles consideram que esses juros são os juros que o governo está pagando. Então, aqui no Brasil, quando o cara vai fazer um modelo de uma empresa, sei lá, uma empresa brasileira da Bolsa, e ele quer saber se está caro ou está barato, ele projeta um retorno que essa empresa vai dar nos próximos 10 anos e compara com o que o título do Tesouro está me pagando. Então, aí eu consigo saber se, não, é melhor eu ficar no título do Tesouro, porque essa ação tá muito cara, ou não, a ação tá barata, vai me retornar mais do que o título do Tesouro. E quando você fala em economia global, esses títulos referências, que aqui no Brasil, na economia interna, é o título do Tesouro brasileiro, quando você fala na economia global, é o título do Tesouro americano, principalmente. Por quê? Porque o título do Tesouro americano é o mercado mais líquido no mundo inteiro, e é esse colateral premium que circula o mundo inteiro, que lubrifica a economia mundial. Porque a maioria das transações na economia mundial são feitas em dólar, e a maioria da dívida na economia mundial é denominada em dólar. Então, quando a gente fala de dívida soberana, principalmente do Tesouro americano, é meio que o ativo referência para tudo que é feito no mundo. E por isso que é tão importante. Claro, o título do Banco da Inglaterra, o título de Tesouro do Japão, e os títulos do Tesouro da China são importantes. Tem sua importância, tem seu espaço, como a gente viu lá, o tamanho dele, né, o tamanho desse mercado. Mas assim, é por isso que são a referência, né? Eles são os juros sem risco, entre aspas, né? Porque, obviamente, nenhum retorno é sem risco, mas no modelo keynesiano econômico-financeiro, eles são a base de tudo, a referência de tudo. E quem determina o valor desses juros? Então, os juros ele é determinado na canetada pelo Banco Central, mas só os juros que eles chamam de overnight, né? Que é o juros noturno, ou seja, o quanto que você tem que pagar de juros para passar a noite com o dinheiro de alguém no sistema interbancário, né? Então, quem que usa esses juros que o Banco Central determina é só quem tem acesso ao mercado interbancário, que são os bancos.
Então, se um banco, para passar a noite, ele, por causa de algum requerimento de capital ou por alguma outra necessidade, ele precisa de um dinheiro emprestado de um outro banco, ele vai pagar esses juros aí que o Banco Central determinou. O Banco Central, ele determina através de algumas frentes que ele tem, né, alguns, em inglês chamaria de facilities, mas alguns serviços, algumas mesas de trading que eles oferecem ao mercado interbancário, e eles ficam fazendo operações para sempre manter os juros desse mercado dentro de uma janela. E é essa janela que eles determinam num comitê monetário que tem reuniões a cada, sei lá, mês, ou 40 dias, ou 50 dias. E beleza, eles determinam esses juros curtos, né, que é os juros de passar uma noite com o dinheiro, né, dos outros. E aí, obviamente, todas as pessoas, pessoas físicas e pessoas jurídicas, não têm acesso a esse mercado interbancário. A gente acaba sempre pagando um spread desse dinheiro. Então, se um banco vai pagar, vai me emprestar dinheiro, ele pega, muitas vezes, um dinheiro emprestado no mercado interbancário para cumprir com as demandas de capital do balanço dele. Se ele pega a X, que é o valor que o Banco Central determinou, ele vai me emprestar a X mais tanto, e é assim que ele faz dinheiro. Mas existe o resto da curva, né? Então, os títulos soberanos, eles têm uma curva de juros, que é a curva de juros, que quer dizer quanto está pagando cada título, dependendo do seu tempo de maturação, né? Então, um título que vence no overnight, ou seja, um título que vence em uma noite, ele vai pagar os juros que o Banco Central determinou. Mas um título que vence daqui a um ano, ele vai pagar uns juros que é definido, o preço é definido no mercado. Então, o mercado define a curva de juros inteira, como você está mostrando na imagem aí, a partir daquele ponto primeiro, que é o ponto que o Banco Central determinou, do overnight. E essa curva de juros a curva de juros americana tem 30 anos, né? Porque o Tesouro Americano emite dívidas de 30 anos. Então você consegue ver quanto está pagando o título de um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, até 30 anos. E isso é a curva de juros, a famosa curva de juros. É só pegar quanto está valendo cada um desses títulos, ligar com umas setinhas, cada um desses pontos, e aí você tem uma curva. Mas é interessante falar também que, assim, muita gente fala assim, o Banco Central, muita gente defensora, né, desse sistema, acaba falando, não, o Banco Central só define a taxa de juros diária. O resto é definido pelo mercado. Mas vale lembrar que o mercado, um dos inputs que o mercado usa para negociar a curva de juros inteira, é também pensar o que o Banco Central vai fazer, né? Então, não dá para falar que é livre de influência, que é livre mercado. Não é, né? Porque o mercado está sempre pensando qual que é o próximo passo do Banco Central, qual é a próxima canetada, qual é o próximo resultado da reunião, do comitê, para definir o resto da curva. Então, sei lá, eu gosto de deixar isso claro, assim, o Banco Central define os juros diário, mas a influência é na curva inteira, né? Isso é no caso do nosso Banco Central, né? Mas eu já vi notícias como essa aqui que eu ia justamente pedir para você me explicar. O que significa um controle da curva de juros, então? Boa, é isso. Então, como eu falei, o Banco Central define os juros diário, mas não define o resto da curva. Isso é verdade em grande parte dos países, mas não em todos. Existe um negócio que é o controle da curva de juros, que em inglês é Yield Curve Control, que é basicamente o Banco Central começar a se meter na curva inteira. Então, ao invés dele ficar tradando só os juros diário para ficar dentro daquele alvo que ele quer, ele começa a tradar o título de 10 anos, o título de 5 anos, o título de 1 ano, para ficar também dentro de uma taxa, de um alvo que ele gostaria. Por que ele faz isso? Porque imagina que no Brasil, o nosso tesouro, o Haddad e o Lula começam a fazer umas merdas, e aí o mercado começa a ver um risco muito grande,
E aí o título de tesouro de 10 anos do Brasil começa a ser negociado a um preço alto. Ou seja, tem que pagar muitos juros para valer a pena, porque senão o mercado não está comprando esse risco. O que isso quer dizer? Quer dizer que fica mais caro para o Tesouro se financiar. Então, a próxima vez que o Tesouro quiser emitir uma dívida de 10 anos para levantar dinheiro, ele vai ter que prometer bastante juros. E isso é ruim para o Tesouro, obviamente. Eles vão ter que gastar mais dinheiro. Então, muitas vezes, como no caso do Japão, eles resolvem controlar a curva inteira de juros. Controlar o 10 anos, controlar os 5 anos, controlar os 20 anos. E é isso, eles entram no mercado, o Banco Central entra no mercado, e se tem alguém vendendo o tesouro, ele, por um preço abaixo do que ele acha necessário, ele vai lá e compra para manter o preço naquele alvo que ele quer. E, obviamente, que ele compra com dinheiro impresso, porque o Banco Central, tipo, toda vez que ele joga dinheiro no mercado, ele está imprimindo dinheiro, porque o passivo dele é dinheiro novo, né? Ele não tem uma conta, o Banco Central não tem uma conta dele em que ele tem dólares lá, ele só emite novos dólares quando ele precisa comprar alguma coisa. Em outras palavras, então, dá para a gente dizer que os juros é usado basicamente como uma ferramenta de controle monetário e de política econômica. Você concorda com isso? Sim, exato. Tipo, a teoria é que o Banco Central ele tem um mandato. Aqui no Brasil o mandato é só de inflação, e nos Estados Unidos e na maioria dos países é inflação e desemprego. Então eles têm alvos que eles precisam atingir de inflação e desemprego. Inflação abaixo de 2%, desemprego eu não sei qual que é a referência. Mas aí para eles chegarem nesse alvo, eles ficam mudando a taxa de juros. Só que a gente chegou num ponto atualmente que Banco Central deixou de ser, na minha opinião, deixou de ser só ele não tem mais um mandato só de desemprego e inflação. Ele tem um mandato também de ajudar o tesouro de cada país a se financiar. É uma realidade que a gente chegou. E isso é um problema, né? Porque o Banco Central deixa de ser independente, querendo ou não, por mais que teoricamente ainda o banqueiro central não pode deixar o tesouro explodir. Ele sabe que aquilo não é popular, ele vai receber pressão. Enfim, não tem como você estar nessa posição e deixar o tesouro explodir. E acaba que eles servem para controlar as finanças do tesouro, né? Então acaba fazendo esse controle da curva de juros que existe no Japão, e acaba imprimindo dinheiro para comprar título no mercado, como o Banco Central dos Estados Unidos fez na última crise do Covid. Normalmente começou essa história com o Banco Central sempre comprando títulos do Tesouro, e eles foram expandindo cada vez mais os tipos de ativos que eles compram e a intervenção que eles têm no mercado. O Japão, o Banco Central do Japão já tem um percentual assim ridículo dos ETFs japoneses. Então todos esses fundos que são apenas índices que acompanham algum grupo de ativos, que são os ETFs, lá no Japão, acho que o Banco Central, eu posso estar errado aqui, mas eles têm acho que cerca de 50% dos ETFs japoneses no balanço deles. E o próprio Fed, que sempre foi contra fazer isso, e os americanos sempre foram muito vocais contra esse tipo de intervenção. Lá na crise de 2008 eles começaram a comprar, além de tesouro, né, eles começaram a comprar hipotecas, e agora em 2020 eles compraram um ETF de dívida corporativa. Então, não sei, é uma tendência clara que o Banco Central está deixando de ter esse mandato independente e pensar só na economia e ser um contraponto ao tesouro e ser cada vez mais um parceiro do tesouro. É interessante o que está acontecendo agora com o tesouro americano, a gente pode falar sobre isso também. Talvez seja um conflito aí nisso que eu estou falando, mas em geral a tendência é essa. Fiquei curioso, então, qual é esse conflito que você está falando? Então, agora no Tesouro Americano, o Banco Central subiu muito os juros, né? E nos últimos 2 anos. Muito rápido, para níveis que muita gente achava difícil.
E o que isso Calma. significa? Então, antes explica fala. isso. O que subir os juros nos Estados Unidos afeta o resto do mundo? Tá. Como eu falei, assim, o título dos juros o título soberano do Tesouro Americano, ele é meio que a referência mundial, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei, acho que todo mundo já ouviu falar no jornal sobre o Risco Brasil, né? O Risco Brasil subiu, o Risco Brasil abaixou. O Risco Brasil nada mais, nada menos é do que a diferença dos juros brasileiro para o americano. O americano normalmente paga menos que o brasileiro, e o brasileiro, por ser mais riscoso, tem que pagar mais juros para controlar a inflação. Então, se você pega os juros brasileiro, que hoje em dia está 12, 13, sei lá, por cento por aí, e tira o valor dos juros americano, que está 5, sei lá, eu não sei exatamente, mas por aí, 4, 5, você tem uma diferença, e essa diferença é o risco Brasil, ou seja, quanto que o Brasil tem que pagar mais de juros por ser um mercado mais riscoso que o americano. Então é por isso que o que move, quando o tesouro, os juros americanos se mexe, move o mundo inteiro, porque ele é a referência. Quando você vai fazer quando você imagina você é uma empresa que faz negócios fora do Brasil, capta dinheiro fora e tal. Você tem contas em bancos estrangeiros, você vai fazer uma dívida em dólar, porque você precisa desse dólar, porque você precisa movimentar dinheiro ao redor do mundo. Qual que é o colateral para essa dívida, né? Que você vai tomar? O colateral normalmente são títulos do Tesouro Americano. Então, e se você vai ver os números hoje de dívidas, a dívida internacional, né? A dívida offshore, a dívida fora dos países, a maioria em dólar. Você vai ver o volume negociado no comércio internacional, quais moedas são negociadas, a maioria em dólar. Então o dólar é a moeda mais usada, o título de tesouro americano é o colateral principal do dólar. Então a economia mundial, querendo ou não, em sua grande parte é movida e baseada no dólar. Boa. Então, falando tudo isso, vamos entrar nessa semana. Tipo, essa semana teve de novo o Fed tomando essa decisão de juros altos por um tempo maior do que o mercado inteiro estava considerando que ia ser, né? O que isso Sim. significa na prática? Tá. Eu acho que eu vou dar um contexto um pouco maior do que aconteceu talvez nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Como a gente já viu aí, a gente já falou, existe uma montanha de dívida no mundo hoje. Uma montanha de dívida soberana, ou seja, dívida dos governos, e dívida privada também. Como eu te falei, quando a gente vê dívida soberana sobre o PIB, é só metade da história, na minha opinião. E a gente vem de um período de juros muito baixos. Na verdade, existe uma tendência de juros, os juros americanos virem baixando, uma tendência de baixa dos juros americanos, que vem desde os anos 80. São literalmente 40 anos em que a gente viu os juros americanos. Lógico, tem uma volatilidade, alguns anos sobe um pouco, alguns anos baixa, mas é claramente uma tendência de baixa. Lá dos anos 80 saiu de 13%, 14%, 15%, veio até 2018 para 2%, 3%, no Covid foi para 0% e depois voltou a subir em 2021. Beleza, a gente tem uma montanha de dívida cada vez maior, enorme, a níveis que a gente nunca achou que ia chegar, mas pelo menos os juros vêm baixando. Os juros vêm baixando, e isso quer dizer que o custo da dívida é cada vez menor, dá pra gente ir rolando essa dívida e pagar cada vez menos juros sobre ela. Então, parece que isso tudo é sustentável. Só que o que aconteceu é que essa última onda de inflação que bateu em 2022 forçou o Banco Central americano a elevar os juros. Como eu disse, o Banco Central ele sempre tem mandatos.
E um dos mandatos é a inflação. Então, se a inflação sai do controle, como saiu nos Estados Unidos, chegou a 9,5%, se eu não me engano, o Banco Central é responsável, em tese, por controlar essa inflação. Fazer pelo menos tomar alguma medida e mostrar que tá trabalhando nesse sentido, né? E o que eles fazem é subir os juros. Subindo os juros, as pessoas, em tese, tomam menos dívida, consomem menos, porque o custo da dívida atual delas aumenta. Então, isso, em tese, diminui a inflação, porque é menos dinheiro girando na economia, menos dinheiro sendo impresso pela criação de crédito. Enfim, essa é a teoria. E aí, o Banco Central americano começou a subir juros, e só que chegou num ponto agora que as pessoas estão começando a se perguntar, né? Porque subiram juros a níveis que talvez as pessoas não acreditassem que fosse possível e que fosse prudente. E isso acaba também desestabilizando o Tesouro americano. Como a gente viu, 1 trilhão a mais, o trilhão marginal de dívida, ou seja, o próximo trilhão da dívida americana, está vindo cada vez mais rápido. E subir os juros só piora esse problema. Ou seja, com os juros mais altos, eles têm que tomar mais dívida para pagar mais juros. E agora a gente tem o mercado está se perguntando duas coisas. Primeiro, essa subida de juros vai ter efeitos colaterais sistêmicos aí na economia ou em alguns mercados, ou seja, vai estourar alguma coisa importante, grande, e que a gente ainda não viu isso chegar, mas que esses efeitos secundários, né, podem chegar em algum momento e a gente ainda não sabe. Beleza, isso pode acontecer. Mas também eu acho que o pessoal está começando a se perguntar se o próprio mercado de dívida soberana americano consegue se sustentar. Ou se a gente está chegando num ponto em que o fiscal americano perdeu totalmente a mão, eles vão gastar cada vez mais, para isso esse gasto vai ter que ser sustentado com o Banco Central imprimindo dinheiro para comprar esses títulos. Então, assim, esses juros altos não está só levantando perguntas mais sobre o mercado privado, se vai quebrar alguma coisa no mercado imobiliário comercial, por exemplo. Existem muitas perguntas, né, sobre isso. O mercado imobiliário comercial lá nos Estados Unidos, tem muita gente se perguntando se não pode dar chabu. Que mais? O mercado corporativo, sempre existe essa pergunta. Você não pode dar chabu ano que vem, quem sabe? E os mercados fora, né, dos Estados Unidos também, a Europa já está em recessão, eles têm um nível de dívida corporativa lá enorme também, eles têm algumas bolhas ali em alguns países, algumas bolhas imobiliárias também que preocupam. A China também apresenta sinais de fraqueza econômica e até talvez uma desestabilização do sistema lá do Xi Jinping, que o Xi Jinping criou. E, cara, é isso. Os juros cada vez mais alto, custa mais para todo mundo, e com um custo mais elevado de dívida para o mundo inteiro, começam a surgir dúvidas sobre a saúde e a estabilidade de vários mercados no mundo inteiro. E é isso que o pessoal está se perguntando agora. E o problema é que se realmente o Tesouro Americano perder a mão e a gente estiver começando a ver o estouro da bolha, vamos dizer assim, da dívida soberana americana, o Banco Central, como é que ele controla isso agora, né? Porque o Banco Central, eu não sei se ele tem muitas opções. Porque o Banco Central, como eu falei, ele pode diminuir a taxa curta, a taxa diária. Mas a taxa longa, se o mercado não acreditar mais que o Tesouro tem jeito, a taxa longa vai explodir. E aí eles vão começar a fazer controle da curva de juros, como o Banco Central japonês. Só que para isso eles precisam imprimir muito dinheiro, e aí piora ainda mais o problema. Enfim, é isso, cara. Os juros americanos hoje em dia é importante de acompanhar, assim, porque apresenta
apresenta um risco de fragilidade aí para a economia mundial inteira. Estava no mundo aqui. Bom, compartilhar então 3 imagens que eu separei essa semana que ilustram isso que você está falando. Um gestor lá do Twitter comentando que justamente os juros, os T-Notes, que é essa renda fixa, o tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, bateu o maior patamar desde outubro de 2007, ou seja, a época da crise financeira. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa compartilhou isso, que é como estava tendo alta os títulos de 2 anos, 5 anos, 10 anos e 30 anos. E eu digo uma outra pessoa porque você também compartilhou a mesma imagem e fez o comentário. É o caos. Quanto tempo mais até alguma coisa quebrar? Então eu te pergunto, quanto mais tempo até alguma coisa quebrar, na sua opinião? Cara, eu vou responder com uma pergunta um pouco mais longa. Eu achava, principalmente, antes, primeiramente, né, meu primeiro cenário era que os juros não ia subir nesse tanto. Alguma coisa ia quebrar antes até. Que, na verdade, aconteceu, né? Aconteceu de quebraram duas coisas importantes, eles saíram correndo e corrigiram rápido. Uma foi alguns fundos de pensão ingleses, né? Que quando o título soberano deles lá também deu uma derretida, alguns fundos de pensão ingleses tomaram uma chamada de margem aí, porque, como eu disse, dívida soberana é colateral, principal nos mercados. Então, os fundos de pensão ingleses tinham algumas estruturas financeiras em que o colateral deles eram esses títulos perderam muito valor, e eles acabam tendo que colocar mais colateral, e isso foi um problema, né? Isso aconteceu em novembro do ano passado. Aí em março, de novo, porque os títulos do Tesouro americano perderam muito valor, a gente teve uma crise bancária. Eles foram lá, o Banco Central americano foi lá também, deu seus pulos e colocou um band-aid nisso. A minha impressão, a minha primeira hipótese, no primeiro cenário, ano passado, quando começaram a subir os juros, era que alguma coisa dessa ia acontecer, ia ser o suficiente para o Banco Central falar, bom, agora acabou, paramos de subir, vamos começar a descer, talvez algum corte emergencial para pagar algum fogo específico. A gente entra numa recessão, porque uma coisa que a gente não falou também são como a curva de juros sinaliza a recessão, né? Mas, enfim, eu achava que ia acontecer isso, a gente ia entrar numa recessão, alguma coisa quebrar, assim como essa crise bancária que aconteceu, e os juros ia voltar a cair, ia voltar para zero, ou perto de zero, e a gente ia ter um cenário parecido com o que teve com a recuperação do Covid ali, né? Os juros voltam para zero e os ativos de risco voltam a valorizar, porque querendo ou não, os juros voltarem para zero é uma injeção de liquidez enorme no mercado. Talvez a gente tivesse uma recessão, mas os incentivos e a injeção de liquidez para reativar a economia seria suficiente para a gente voltar para recomeçar mais um ciclo econômico. Mais ou menos o que aconteceu, né? Agora não esse último ciclo do Covid, ou qualquer outro ciclo econômico que a gente vê nos últimos, sei lá, nos últimos 50 anos de história, ou até mais, nos últimos 100 anos de história. Só que o que aconteceu foi que a gente teve uma crise regional, a crise bancária regional, lá em março, e os juros não estão abaixo do alvo de 2%, que é o alvo americano. Então o Banco Central não tem como justificar dentro dos mandatos dele baixar juros, cortar juros. Ele precisa pelo menos indicar que a inflação está ficando sob controle. Então o Banco Central continuou, de novo, colocou um band-aid lá na crise bancária e continuou subindo os juros. E aí o que aconteceu foi que agora, semana passada, o Banco Central americano manteve os juros, não subiu.
falou que vai manter no mesmo patamar. E o mercado e a curva de juros continuou derretendo. Ou seja, o mercado, mesmo com a sinalização de que o Banco Central pausou, não vai continuar subindo, mesmo assim o mercado está vendendo os bons. Eu acho que isso pode ser duas coisas. Na verdade, é uma coisa só. É assim, o Fed vai conseguir controlar a inflação, porque a gente chegou perto dos 2%, mas ainda não chegou em 2%. E a gente está vendo uma crise energética se ensaiando aí no horizonte, né? A gente está vendo as sanções na Rússia, o mundo inteiro ficou sem um mercado de energia muito importante que existia. As reservas emergenciais do governo americano estão sendo depletadas. O Biden está usando todas as reservas emergenciais para manter o preço da energia nos Estados Unidos a níveis razoáveis e conter a inflação. Mas essas reservas estão chegando ao fim, por incrível que pareça. Tá a níveis já nunca visto antes, só vistos quando começaram a criar as reservas, ou seja, quando saiu do zero e começou a subir. Então, a minha impressão é que o mercado está começando a contestar se a gente vai conseguir levar a inflação para baixo do alvo de 2%, mesmo com uma recessão. Então, mesmo se a gente tiver uma recessão, pode ser uma recessão inflacionária, uma recessão que nominalmente não vai ser uma recessão, né? Por causa da inflação. E com isso, o Fed não conseguir subir juros, não conseguir descer os juros, e isso começar a se tornar um problema pro Tesouro. Então esse é meu faro hoje em dia. Assim, o Fed não vai ter desculpa para baixar os juros, porque a inflação não vai ser controlada, porque a gente vive uma situação energética muito delicada, e a gente sabe que a energia é a base do preço de tudo. E a consequência disso é se o Tesouro americano vai quebrar ou não vai. Simples assim. Eu acho que o mercado está cada vez mais se perguntando isso. E o Tesouro americano quebrar significa o quê? Imprimir muito mais dinheiro e precisar, para esse dinheiro ter interesse, imprimir ele com uma taxa de juros muito mais alta para atrair capital. Exato, é isso. Eles têm um estoque de dívida bizarro, e se você sobe os juros, seu custo dessa dívida sobe, e você precisa captar mais dívida para pagar esse custo mais alto da dívida. Então o montante da dívida também cresce, então o seu custo de dívida também cresce, e isso vira uma bola de neve. E aí, quer dizer, quebrar é basicamente aquele gráfico em formato logarítmico lá, que você mostrou, do déficit e da dívida, aquilo continuar em linha reta. E o que Esse é aqui? 33... Esse aqui? Não, aquele outro que mostra os partidos, é esse aí, tá vendo? Sim, vai continuar reto aqui, basicamente. Continuar reto em direção ao infinito. Então, o que, a gente... Quantos anos? Os últimos 5 trilhões foram quantos anos? Foram 4 anos. Os próximos 5 trilhões podem ser em um ano. E aí, os próximos 5 trilhões em meio ano. E assim vai. E aí, uma hora o título de dívida americana já não vale mais nada, porque você vai ter que pagar tantos juros para compensar essa impressão que no final das contas o que vai sofrer é a moeda, né? E no fundo isso não é uma questão só dos Estados Unidos, né? Como a gente comentou, isso é uma questão... Exato. Tá no mundo inteiro acontecendo a mesma coisa, basicamente. O mundo inteiro está nesse espiral de dívidas que parece estar aumentando cada vez mais, que no fundo é o que aquela outra imagem estava mostrando, essa imagem daqui, né? Todos os países crescem a dívida constantemente até uma hora que, no fundo, é só matemática, né? Aquela questão de juros compostos, chega uma hora que é exponencial, você não tem como que fazer para impedir ela. Exato. Eu ainda me... Assim, para mim ainda o cenário base não é acontecer esse espiral da morte nos próximos 2, 5 anos, sabe? Não sei.
Talvez seja porque, assim, é um evento muito cisne negro, muito traumático. Então, talvez o meu viés é que isso não vai acontecer no futuro próximo. Para mim, o cenário base ainda é acontecer um ciclo econômico clássico de recessão, e aí a inflação cai para o alvo, e aí o Fed tem desculpa para baixar juros, resgatar algum mercado, e aí a gente volta, juros baixos, reaquece a economia, o Tesouro tem mais um tempinho aí para se refinanciar, juros menores, todo mundo tem, né, a economia inteira. Eu ainda acho que é esse, mas assim, eu não tenho muito mais convicção. Não sei, o mercado tá estranho e eu acho que tudo pode acontecer. E por que eu tô falando tanto de recessão, né? Acho que é legal falar sobre isso também. A curva de juros americana é muito usada para tentar prever recessão, porque existe um, por exemplo, se os juros do título de 10 anos se o título de 10 anos americano começa a pagar menos juros que o título de 1 ano, quer dizer, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado está projetando que o Banco Central vai baixar juros daqui a um tempo, porque o juros atual, que é o juros de 1 ano, que ou seja, está mais próximo de hoje, né, está mais alto que os juros futuros, ou seja, conforme o tempo for passando, o mercado está projetando que o Banco Central vai baixar juros e o Banco Central baixa juros normalmente numa recessão, numa crise e tal. Então, essas diferenças do juros de 10 anos, de 2 anos, o juros de 10 anos e 3 meses, esse spread é muito usado como sinalização de uma possível recessão no futuro próximo. E esses índices, esses spreads estão gritando recessão desde o meio do ano passado. São índices que raramente falham, então são índices bem razoáveis, principalmente nos níveis de inversão, nos níveis de spread que a gente está vendo. É bem razoável assumir que a gente vai ver uma recessão no futuro próximo. E se inverteu no meio do ano passado, a gente provavelmente vai ver uma recessão no próximo ano, provavelmente. Existem até muitas pessoas que argumentam que a gente vai ver em menos de um ano, bem menos de um ano, até porque a Europa já está em recessão, a Alemanha já está em recessão, a zona do euro já está em recessão, alguns outros países fora também da Europa, acho que Nova Zelândia, enfim, tem alguns países aí no mundo que já estão em recessão. Então existe essa previsão aí de que a gente tem uma recessão próxima por causa da curva de juros americana, vem sinalizando isso há um bom tempo. Então esse é o cenário atual, cara. A gente está num cenário em que existe uma fraqueza econômica mundial. A gente está vendo isso em todos os lugares. A gente está vendo na Europa, na China, no Japão, nos Estados Unidos. Cada um num tempo um pouco diferente, né? Na Europa parece que já está meio afundada. A China, é difícil acreditar nos índices econômicos chineses, mas a moeda deles aponta já algum problema. O câmbio deles vem desvalorizando. Os Estados Unidos, em tese, vai ser o último sapato a cair, o último dominó a cair. Mas a gente tem sim uma fraqueza econômica no horizonte. E somado a esse ambiente em que os juros subiram muito e que isso representa um risco para vários setores da economia mundial, inclusive para os tesouros de todos os países. Eu acho que, sei lá, é uma receita para volatilidade nos próximos 6 meses, sabe? É difícil não ver um cenário que não tenha volatilidade no futuro próximo. Cara, eu concordo com você como cenário base, tipo, querendo ou não, eles conseguem inventar novas ferramentas que não existiam antes. Isso é uma vantagem de você ter uma máquina de imprimir dinheiro, e o que aconteceu no começo do ano, quando teve a crise com os bancos americanos, né? Então, Sim. tipo, acho que eles conseguem manter o sistema em pé por bastante mais tempo também, concordo totalmente com essa sua leitura, mas vamos explorar uma coisa aqui que eu chamei de o cenário Família Mandible, que é um livro que eu vi você lendo e você indicando no Twitter. Eu li também, achei muito bom, a gente até já conversou em off sobre isso,
mas queria te perguntar, o que é esse cenário família Mandible? E, no fundo, acho que tudo isso também gera a pergunta, o que é essa questão das dívidas, do juro, o que tudo isso tem a ver com o Bitcoin? A gente já volta com o Anti-Podcast. Fazer pagamentos em Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na BIPA, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sats na sua wallet. A BIPA é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Anti-Podcast. Ainda não tem uma conta na BIPA? É só clicar no link da BIPA aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Anti-Podcast. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garante o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Anti-Podcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante Pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Anti-Research. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti-Podcast. Eu acho que da família Mandible você até poderia dar um contexto melhor, porque eu não terminei de ler o livro, você terminou, né? Cara, é que eu estava pensando mais naquele começo, que o contexto que eu penso é o qual? Basicamente, os outros países do mundo se recusaram a seguir comprando os títulos do Tesouro Americano, e isso significou que os Estados Unidos não tinha mais capacidade de se financiar. Isso, no fundo, é basicamente um país, e a gente pode pensar em Venezuela, a gente pode pensar no Líbano, a gente pode pensar na Argentina. Sim, no fundo, é um país que não consegue mais trocar com ninguém externo porque não tem mais recurso e o dinheiro dele não é aceito. Então, é um livro muito interessante que mostra isso. O que acontece quando, do nada, você perde o valor do seu dinheiro, que é o que você estava falando com, os títulos estão com tantos juros que, no final, ninguém tem mais interesse porque está emitindo tanto que perdeu o valor. Sim. E aí, cara, o problema é que, assim, esse cenário é um cenário distópico, né? Só que, assim, é distópico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários exemplos, como você falou, ao redor do mundo. O que acontece, né? O que acontece quando o dinheiro morre? E não é bonito, né? Porque, assim, o dinheiro morre, muitas pessoas perdem suas economias de uma vida e além disso, a economia se desorganiza, né? Porque se você não tem mais uma denominação funcional para usar nos seus contratos, nas suas projeções, no seu balanço, você não consegue operar. Então, uma empresa não consegue dar um orçamento, muitas vezes, porque a denominação do orçamento não funciona, está totalmente disfuncional. Porque os fornecedores da empresa estão desorganizados, os caras não sabem se vão sobreviver, se não vão. Então não é nenhuma questão de tipo, se a inflação tá 100%, a gente coloca lá no contrato, faz umas continhas na planilha com essa premissa, com esse input e vambora, e toca a economia assim. Simplesmente a economia se desorganiza, a economia não consegue seguir em frente por causa dessa taxa de inflação super elevada. Então, sei lá, me dá uma aflição pensar nesse cenário, porque, querendo ou não, existe uma probabilidade razoável dele acontecer.
Acho que no começo do episódio eu falei sobre o que eu acho que os bancos centrais vão tentar fazer, né? Que existe até paper publicado no Fórum Econômico Mundial sobre isso, e existe um exemplo histórico também sobre isso, né? Que é o, o exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que os bancos centrais conseguiram, pelo controle da curva de juros, que é uma coisa que a gente mencionou também, eles conseguem manter os juros que está sendo pago para a população e para os detentores dos títulos abaixo do nível de inflação. E isso também, de novo, está num paper publicado pelo Fórum Econômico Mundial como uma das soluções para como desalavancar o planeta, como lidar com essa montanha de dívida que a gente acumulou nas últimas décadas. Porque se você controla a curva de juros do Tesouro, fazendo com que o Tesouro pague menos juros do que o nível de inflação que existe na economia, quer dizer que, pela inflação estar alta, o Tesouro vai captar cada vez mais dinheiro, porque o preço das coisas na economia aumentou, e então ele capta mais impostos. Só que como o Banco Central está contendo o nível de juros, controlando o nível de juros que ele está pagando sobre a dívida dele, esses juros não sobem de acordo com a inflação, como seria num livre mercado. Eles mantêm os juros abaixo da inflação. Então, basicamente ele está subindo a receita do governo através da inflação, só que mantendo o custo de dívida deles artificialmente baixo. Então ele consegue se desalavancar assim e pagando a dívida assim. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e isso está num paper publicado no Fórum Econômico Mundial. Eu acho que esse o plano, honestamente. Eu acho que esse é o plano que os caras têm na manga e que é a única saída que eles têm. Só que isso necessita um certo controle, né? É meio que andar numa corda bamba ali. Você não pode cair para nenhum dos dois lados. Você não pode deixar que a inflação dispare muito também, porque se a inflação virar uma hiperinflação, é o que eu falei, desorganiza a economia, e aí o governo não vai ter nem receita, não vai aumentar a receita do governo, porque a economia vai estar desorganizada, a atividade econômica vai quebrar, então eles não conseguem aumentar, a inflação não aumenta a receita deles, só quebra a receita deles. E ao mesmo tempo, eles também, enfim, têm que ter um nível de inflação razoável para isso poder funcionar. Então é uma corda bamba, cara. Eu acho que eles vão tentar fazer. E espero. Honestamente, eu não sei o que esperar, assim, porque, lógico, eu não quero ver esse sistema propagar. Eu acho esse sistema injusto. É um sistema que favorece desproporcionalmente a elite que está próxima à impressão de dinheiro, ou seja, os funcionários públicos federais, né? E o pessoal que está próximo à impressora de dinheiro no sistema financeiro, né? O pessoal que está ali lidando com esse dinheiro recém-impresso no sistema financeiro, no setor privado. Para mim é muito injusto isso, para mim é uma transferência de riqueza da classe média, principalmente, que não tem nenhum desses privilégios para essa outra elite cantilionária. Então, cara, sei lá, eu tenho todo o ódio do meu coração a esse sistema, mas ao mesmo tempo, se a gente, quando eu me deparo e olho para um cenário desse da família Mandible, em que as coisas fogem do controle e o sistema inteiro quebra, e a economia quebra, se desorganiza ao ponto da moeda morrer, a economia se desintegrar, também é um cenário muito ruim, para todo mundo. Para mim, o ideal seria uma hiperbitcoinização menos distópica, menos com uma ruptura mais suave. Não sei. Porque também não quero ver a economia se desintegrar e eu ter que, sei lá, buscar uma solução de ir morar num bunker cheio de armas, sabe? Até tudo se organizar. Então eu não sei. Eu espero que que exista um meio termo aí no caminho. Talvez essa solução aí dos banqueiros centrais
desalavancar a economia desse jeito um pouco mais controlado seja um futuro razoável. Mas saibam que vão estar roubando as economias da classe média, vão estar roubando a economia dos aposentados para fazer isso. Então, para a sua pergunta, o que o Bitcoin tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? O Bitcoin é o único jeito da classe não privilegiada, dessa não elite, né, que é 99% das pessoas, é o único jeito da gente ter uma proteção, um bot salva-vidas, de tirar nossas economias desse sistema. Porque de outra maneira não existe. Outra maneira existe para, sei lá, grandes detentores de ativos que conseguem proteger suas finanças comprando certos imóveis, né? Porque hoje em dia, se eu quiser proteger minhas economias comprando um imóvel, eu preciso ter bastante dinheiro, né? Porque o imóvel hoje em dia é bem caro. Ou se eu quiser proteger minha economia de alguma outra maneira mais sofisticada. Enfim, você precisa ter acesso a recursos. E o Bitcoin permite a pessoas que não têm acesso a recursos terem acesso a esse bot salva-vidas, que é perfeitamente escasso, que você guarda com você mesmo, você não depende de nenhuma outra instituição, que você consegue levar para você com você para outro país se precisar, se o seu país ficar muito ruim, e ninguém pode te impedir. E além disso, assim, a gente fala sobre o Bitcoin ser perfeitamente escasso, você ter a sua própria custódia, você levar com você para o mundo inteiro, você ter acesso a um mercado líquido do seu celular, são vantagens atuais do Bitcoin, já presentes, né? Já são uma realidade. Mas, obviamente, o Bitcoin tem um futuro aí muito brilhante como moeda nativa, digital, descentralizada e global, que vão ter desdobramentos como a internet teve, que lá na década de 80 a gente não conseguia prever quais seriam os desdobramentos da internet. E vai acontecer a mesma coisa com o Bitcoin. E também isso vai trazer muito valor ao Bitcoin. Boa. Eu acho que você falou no meio da sua resposta uma coisa que para mim é tudo, sei lá, tem a concatenação de tudo. Que assim, é um bot salva-vidas mesmo, né? Isso significa o quê? Isso significa que não vai conseguir impedir o iceberg de desistir de afundar o Titanic. Tipo, a trajetória das dívidas soberanas e o que vai acontecer com os estados é um negócio que para mim é inexorável, é uma questão de tempo e de matemática. Porque você falou no momento que talvez uma hiperbitcoinização conseguiria salvar. Eu acho que vai salvar as pessoas que conseguirem localizar esse bot salva-vidas. Mas se pensar, eu não acho que tem bot salva-vidas para todo mundo que está no navio, não. Tipo, se as pessoas conseguirem entender, beleza, mas a questão de timing conta muito. E eu não acho que esse sistema tem mais 20 anos mais ou menos em pé e evitando o colapso, que seria tempo suficiente para ter uma adoção muito maior. Então, acho que vai ser para quem conseguir adotar, que vão ser poucas pessoas comparativamente ao todo, essas pessoas vão estar num bote salva-vidas. A maioria vai estar num navio afundando, infelizmente. Ah, com certeza. Com certeza. E assim, infelizmente vão ser as pessoas que entenderam o Bitcoin e as pessoas que têm muitos recursos, né, para achar várias outras soluções, que é a elite que já se beneficia do sistema atual, né? Esse pessoal com certeza vai ter o próprio bot salva-vidas, mesmo que não seja o Bitcoin, enquanto o resto da população não. E, de novo, eu não sei, pode existir algum cenário aí em que exista uma hiperbitcoinização um pouco menos traumática, ou seja, na verdade um colapso do sistema fiduciário menos traumático, talvez. Eu torço para que exista isso e que a gente consiga ver uma hiperbitcoinização menos traumática também. Mas, de qualquer maneira, é o risco que existe e o risco de existir realmente um cenário mais catastrófico é real e é relevante, então o Bitcoin tá aí para isso. Tá, deixa eu agora só abrir um parênteses, que é um tema que é um pouco mais imaginativo, especulativo, mas eu queria ver sua opinião, porque talvez você já tenha pensado no assunto, que é que inteligência artificial é uma tendência deflacionária. E muita gente que eu tenho visto, umas pessoas mais malucas, umas pessoas mais
com mais reputação, estão falando que ela, em conjunto com robótica e com outros avanços de tecnologia, pode aumentar tanto a nossa produtividade no futuro, que pode tornar nossas dívidas ou pagáveis ou mesmo irrelevantes, sabe? Se a gente conseguir realmente energia por fissão nuclear, talvez todas tipo, sabe, a energia se torne tão barata e abundante que as dívidas se tornem irrelevantes. Você já parou para pensar nesses cenários? Como você vê isso? Cara, eu torço para que seja verdade. Honestamente, eu prefiro mil vezes esse cenário do que o cenário catastrófico, né? Só que eu não acho, honestamente, eu não tenho um conhecimento aprofundado nesses dois temas para saber o quão perto a gente está disso, ou não. A experiência que eu tenho é que energia nuclear ainda é tratada de uma maneira não ideal no mundo inteiro, para ser bem bonzinho, né? Não ideal, mas na verdade bem ineficiente. A gente está vendo a Alemanha fechando usinas nucleares em plena crise energética, adotando políticas energéticas totalmente inocentes e enfim, terríveis nos últimos 15 anos e mesmo assim dobrando a aposta, aparentemente. Então, a minha impressão é que energia nuclear não vai nos salvar por enquanto. Mas sim, concordo que essa é uma frente possível de se analisar. Se a gente conseguir trazer custo de energia a zero, produtividade mundial, seria ótimo. E a questão cara, inteligência artificial, eu acho que tá rolando esse hype por causa do chat GPT. E eu acho que o chat GPT é realmente fantástico. Eu uso ele diariamente hoje em dia. Mas não sinto que foi um salto de produtividade 10 vezes, sabe? Tipo, assim, é muito melhor do que eu ficar procurando coisa que eu tenho que procurar no Google, só perguntar pro chat GPT. Mas hoje em dia eu sou 10 vezes mais produtivo por causa do chat GPT. Não sei, acho que não. E então também tenho minhas dúvidas, sou um pouco cético em relação a, tipo, inteligência artificial vai nos salvar. Mas são frentes, cara, são frentes que têm que ser consideradas. E eu concordo, acho que se a gente levar custo de energia a zero, ou se a gente tiver uma inteligência artificial que faça a maioria dos trabalhos no mundo aí atuais 10 vezes mais produtivos, 100 vezes mais produtivos, são caminhos otimistas aí para o mundo em relação a tudo isso. Boa. Deixa eu agora passar para umas perguntas que o pessoal deixou no Twitter, só para fechar aqui, porque a gente já está chegando no horário combinado. O Caio Ruim perguntou o seguinte: o Japão é o país mais endividado do mundo, possui juros negativos e ainda não colapsou. Por quê? O juros do Japão hoje em dia acho que não é mais negativo nessa tendência aí de subida de juros, mas eles fazem esse controle da dívida. Tô vendo aqui o juros do Japão de 10 anos tá em 0,7%, que já para os níveis deles é meio absurdo já. Mas de qualquer maneira, essa questão do Japão, eu não sei se tem uma resposta certeira, assim. A minha percepção é muito mais de que a gente vinha de um sistema que parecia estável e que juros tinham uma tendência clara de baixa, e quando os juros vêm baixando e com uma tendência de baixa, parece que vai dar para sobreviver para sempre, porque a próxima vez que você tiver que rolar a dívida, os juros vão estar mais baixos, então tudo bem, rola e rola e rola. Só que quando a gente sai dessa tendência, que as dúvidas começam, as perguntas começam a pipocar, né? Então eu acho que a história do Japão é um pouco assim, tipo, é um país muito rico, que beleza, juntou uma dívida monumental, mas tem uma atividade econômica saudável, os juros vêm baixando, então o que tiver de dívida aparentemente não tem problema de rolar essa dívida. Só que agora o cenário mudou, né? O Japão, tô vendo aqui no gráfico, o Japão bateu o juros zero em 2016 e continuou ali perto de zero ou negativo.
até 2020, 2021, na verdade, e aí nessa última tendência de alta de juros mundial, começou a subir, e claramente cortando a tendência dos últimos 40 anos, e agora está em 0,73% o título de 10 anos deles. Então, é agora que novas perguntas surgem, né? Então, vamos ver. Eu acho que vale acrescentar também que a questão demográfica no Japão é bem deflacionária e ajuda qualquer outra questão inflacionária. Tipo, eles consomem pouco e eles são a população que envelheceu mais rápido. Então, não tem muita gente na faixa dos 20, 30, 40 querendo construir mais casa, querendo comprar mais imóvel, sabe? Porque demografia também é muito, muito importante para entender a economia, e o Japão, a demografia do Japão é a que, dos países desenvolvidos, primeiro que entrou nesse processo de envelhecimento, até onde eu me lembro. Exato. E assim, o Japão é meio que o estereótipo dessa questão, mas eu acho que é uma questão mundial também, né? A gente, assim, você ter bastante dívida é já uma pressão deflacionária, né? Porque imagina você, como pessoa física, você toma uma dívida grande na sua vida, o que você vai fazer em seguida? Você vai começar a consumir menos. Por quê? Porque parte da sua receita, parte do seu dinheiro mensal, você vai usar para pagar essa dívida. Então, você vai sobrar menos dinheiro no mês para consumir. Enfim, assim, a economia tende a ser deflacionária se você tem uma dívida enorme. E também tem essa questão demográfica. Então, se tem cada vez menos pessoas para pagar essa mesma dívida, a dívida é mais cara relativamente a cada pessoa. Então, de novo, isso também já é uma pressão deflacionária. A verdade é que hoje no mundo, se os bancos centrais sumissem e deixassem o mercado rolar livremente, o que aconteceria em seguida seria um colapso deflacionário, né? Essas dívidas não seriam pagas, muita riqueza ia sumir no mundo, o PIB com certeza ia colapsar. O que os bancos centrais fazem é tentar contrabalancear isso, e na hora que o que é contrabalancear é basicamente, resumindo muito, imprimir dinheiro. Então eles imprimem dinheiro para as pessoas, vamos dizer assim, não diminuírem seu consumo, conseguirem pagar essa dívida cara, porque sem eles imprimirem dinheiro existiria um colapso deflacionário. Esse também pode ser pensado como um cenário base para o que aconteceria na Argentina se o Milei ganhar? Boa pergunta, cara. Eu não sei honestamente, porque lá a moeda já tá tão cagada, né? Que eu não sei se eu acho que é mais benéfico sumir com a moeda deles lá e começar a adotar uma outra mais forte do que seguir com a moeda cagada deles lá tentando consertar, entendeu? Mas eu não sei, é uma boa pergunta. Teria que pensar um pouco, acho. Justo. Uma pergunta que o Augusto Simões deixou também no Twitter é: como será a repressão financeira que certamente virá no futuro breve? Eu acho que essa repressão financeira que ele tá mencionando é o que eu falei, né? Que é a saída que os bancos centrais têm aí. Controlar a curva de juros e fazer com que o Tesouro pague menos juros do que o aumento da receita deles, ou seja, a inflação. Eu acho que isso vai acontecer mesmo, ele tá 100% certo, assim. Eu acho que essa é a intenção, é o único plano que sobrou pros caras, e quem estiver segurando dívida soberana vai pagar um preço caro. Já tá pagando, na verdade, né? Nesses últimos 2 anos já tá pagando. Vamos, sei lá. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o Augusto Simões está correto. Vão tentar fazer isso. E é bem provável mesmo. E como você acha que vai ser o uso das CBDCs nesse cenário? Será que elas vão ser usadas também? Porque, por exemplo, inflação para a galera que acredita no keynesianismo não é só o dinheiro em circulação, mas é a velocidade do dinheiro em circulação. Então, se eu não deixo você consumir mais de, hipotético, R$100 por mês, tanto faz se você tem 1.000 ou 1 milhão na conta, você não consegue exercer uma pressão inflacionária na economia. Você não consegue pôr mais dinheiro na economia, não faz os produtos se encarecerem. Você vê isso como um cenário viável para o futuro também, com as CBDCs?
A minha dúvida nesse ponto é se, assim, se os governos realmente começarem a tomar medidas draconianas com as CBDCs, eu acho que é só mais um impulso para morrer a moeda, entendeu? Porque na hora que o livre mercado começar a perceber que aquela moeda já não está mais exercendo função de moeda por causa dessas medidas, desses controles extremos, aí a moeda vai morrer. Quer dizer que todo mundo, assim, as pessoas vão parar de aceitar, ninguém mais vai querer guardar aquilo. E obviamente a cotação dessa moeda versus outros ativos vai despencar. Então eu acho que também é uma faca, sei lá, eu acho que tem um limite aí do que dá para fazer de draconiano com o CBDC antes da moeda colapsar. Porque se fizer muita coisa, o mercado também não é bobo e vai farejar isso, sabe? Boa. Daí, para fechar, então, uma última pergunta do Mestre dos Magos, e para trazer um pouco o Bitcoin de novo para a conversa, é como as pessoas vão se proteger em um eventual quebra do mercado de títulos usando um protocolo que não suporta mais de 150 milhões de transações por ano? Vão usar soluções custodiais ou projetos não seguro com problemas e pouco testados, como redes de camada 3, já que a Lightning não escala? E aí, no fundo, a pergunta, acho que traduzindo, é como você vê o Bitcoin pronto para receber uma demanda grande? Tipo, como o Bitcoin escala num contexto que precise absorver muito mais pessoas? Eu acho que assim, uma coisa é o preço subir, né? Então, vamos botar um cenário aí em que Bitcoin começa a ser percebido como realmente essa reserva neutra, global, descentralizada. Eu acho que por mais que não vá dar para embarcar todo mundo de uma vez, o preço vai disparar de qualquer jeito. Porque quem conseguir entrar vai começar a entrar cada vez por um preço maior, porque tá todo mundo querendo entrar. Então, o Bitcoin conseguir embarcar todo mundo de um dia para o outro ou não é uma pergunta, independente do se o Bitcoin, se o preço do Bitcoin vai disparar ou não. Então mesmo o Bitcoin não conseguindo embarcar todo mundo de um dia para o outro, o preço do Bitcoin vai sim disparar a níveis que a gente talvez só sonhe hoje em dia. Aí eu acho que a segunda parte da pergunta é se o Bitcoin realmente for exercer essa função de maneira eficiente, o Bitcoin está pronto. Eu acho que seria exercido principalmente através de serviços custodiais. Não dá para esperar que a gente saia de um sistema baseado baseado na palavra do outro, que é o atual, né? O sistema fiduciário é baseado no balanço do outro, né? A minha riqueza é o passivo do outro. E a gente tem todo um sistema financeiro baseado nisso. Não dá para a gente esperar que ele vai ser transacionado para o Bitcoin e todo mundo vai ser nativo rede do Bitcoin, tecnologicamente, todo mundo voltado à tecnologia de um dia para o outro, criando infraestrutura e peças de tecnologias maravilhosas e super soberanas. Não vai, não acho que vai ser assim. Acho que o primeiro passo é realmente soluções custodiais, então quem estiver querendo fugir um pouco do sistema do mercado de dívida soberana e alocar em Bitcoin, esses players muito grandes institucionais, vai sim acabar comprando um pedaço do balanço do outro e não Bitcoin, né? E isso, como a gente sabe muito bem, isso cria bitcoins falsos, né? Bitcoins de papel, bitcoins que não existem de verdade, só existem no balanço da outra pessoa, e a outra pessoa está dizendo que existe, mas não existe. E obviamente isso não é um mundo ideal, mas é um mundo de transição. E até a gente realmente o Bitcoin ter a infraestrutura tecnológica para ser a camada base do sistema financeiro global, ainda vai bastante anos de pessoas construindo soluções, construindo tecnologia, infraestrutura.
Mas é isso, eu separaria essa resposta em duas questões. Assim, mesmo se existir muito Bitcoin de papel nessa transição, o preço do Bitcoin vai sim subir. A gente viu isso em 2021. A gente sabe que em 2021 existia muito Bitcoin de papel e mesmo assim o preço subiu muito. Porque a demanda é tanta que mesmo quando algumas empresas começam a mentir sobre seu balanço, o preço ainda sobe e o Bitcoin ainda é valorizado. Mas a transição vai ser assim, vai começar sendo serviços custodiais e depois, aos poucos, as soluções tecnológicas vão evoluindo. Cara, eu concordo totalmente com a sua resposta, assim, para mim. Isso é uma coisa que sempre é perdida nas discussões. As pessoas pensam agora, pensam daqui a 100 anos e não entendem que tem estágios intermediários. A gente chamou de bote salva-vidas. O bote salva-vidas vai chegar numa ilha tropical que a gente vai se instalar e vai reconstruir a sociedade. Mas isso é uma questão de tempo, isso não é uma questão que, enquanto você está no bote salva-vidas, tudo já está pronto e construído. E sim, as pessoas, é isso que você falou, as pessoas não vão fazer uma transição do 8 ao 80 sem os estágios intermediários. Elas vão precisar primeiro usar soluções que elas não cuidam diretamente da custódia do seu Bitcoin. Tipo, acreditar que a adoção vai ser feita só por pessoas que seguram as próprias moedas, no fundo, é não acreditar que vai haver adoção ampla, pelo menos. Então, concordo inteiramente contigo. Exato. Isso não quer dizer que não seja importante essa plebe atual que segura a própria moeda, faça a própria custódia, né? Não, são os mais importantes, né? É a minoria intransigente, quer dizer, é a minoria no sentido numérico, mas no sentido quantidade de bitcoins absorvidos, hoje em dia já foram minerados mais dos 19 dos 21 milhões, né? Então, isso é uma coisa muito legal da distribuição do Bitcoin, como ele favoreceu os early adopters que fizeram esse trabalho, entenderam o Bitcoin como poupança. Então, não sei, querendo ou não, isso é até uma camada de proteção a mais do Bitcoin, que poucas pessoas param para pensar que todo mundo que está para entrar vai ter uma pequena quantidade de moedas versus todo mundo que já entrou e que já estudou e já fez a lição de casa, já entende o que é o ativo Bitcoin e já está pronto para fazer o hodl, para segurar quando tem queda de 80%. Exato, é isso. O preço do Bitcoin vai subir pra caralho, mesmo com serviços custodiais, mesmo com Bitcoin de papel. E essa minoria intransigente que faz o hodl é extremamente importante para isso. Mesmo que o Bitcoin se torne mainstream e essa plebe acabe virando cada vez mais minoria, né, na rede, ainda é essencial esse trabalho, é de extrema importância. Boa, João. Mais um, hein, cara? Dessa vez agora pelo Anti-Podcast, não pelo Botecoin e nem pelo Explica Bitcoin, mas mais um para conta. Pô, maravilha, cara. Um prazer. Tô feliz que eu tô no Anti-Podcast. Tenho certeza que ainda vou mostrar esse episódio aqui para muita gente e contar para os meus filhos que participei do Anti-Podcast lá atrás. Eu vou contar para os meus filhos que eu fui o segundo convidado no 21 milhões também. Boa, Leta. Valeu, meu querido. Aquele abraço. Um abraço. Tchau, tchau.